Olá, estamos começando a nossa live de hoje um pouco mais cedo do que o habitual. Aproveito para agradecer os 507 mil inscritos no meu canal, muito obrigado. E sempre digo, você que está inscrito no meu canal, gosta do conteúdo do meu canal, indique para uma amiga, para um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, que é o sininho, colocar like no que gostaram e utilizar, como vocês sempre tão bem fazem, a página dos comentários. Lembro que nós postamos ontem aquela conversa semanal com o professor Delfim Neto, e lembro também que a última entrevista daquelas mais longas, né, que nós fazemos, foi com o deputado Marcelo Freixo, é muito boa, excelente entrevista, ela tendo uma grande repercussão, inclusive hoje nós recortamos um pequeno trecho da entrevista de uma referência mais direta à presença do Jair Bolsonaro todas as sextas-feiras lá no gabinete do Flávio Bolsonaro na LERJ, quando era deputado estadual, foi durante 12 anos deputado estadual, mas assistam a entrevista, tenho certeza que vocês vão gostar. Lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br vocês encontrarão os dois cursos que lá estão sendo oferecidos: a História da Ditadura Militar no Brasil, 1964-1985, História Política das Constituições Brasileiras, sempre que eu digo, análise pela história política do contexto histórico que levaram à construção de 7 cartas constitucionais, desde a primeira do Império, em 1824, até a última, essa republicana, que já teve 106 emendas à Constituição de 1988. Bem, como de hábito, passei todos os jornais e todos os blogs, acompanho tudo, mas me parece que a questão central é nós discutirmos Bolsonaro e o fracasso das elites. E eu digo isso porque, e vou expor na nossa conversa de hoje. Os jornais, nos últimos tempos, não têm grandes notícias, conteúdos, análises. Isso se reflete também no noticiário na televisão, nas rádios, nas revistas, e a culpa, evidentemente, não deve ser atribuída aos jornalistas. É um momento histórico, o jornalista retrata o momento. Se você tem uma situação como nós vivemos, tempos sombrios, os piores da história do Brasil republicano, fica muito difícil você encontrar grandes debates na imprensa, no rádio, nas revistas, né, na internet. É uma enorme pobreza, e isso explica, entre outras coisas, porque nós temos na presidência da República o Jair Bolsonaro e toda aquela caterva que cerca esse governo. Ele é produto, portanto, de um momento histórico muito sombrio que nós estamos vivendo. E não podemos cobrar, insisto, para fechar essa questão, falar, olha, vamos ter jornais muito vivos, revistas. Não. Você tem de refletir o momento. Se o momento é esse, fica complicado. Daí que você chega até dar espaço. E é natural, eu compreendo. Há pessoas inexpressivas. Tem um ministro das comunicações que é um pobre cidadão que não fala lé com cré, não sabe absolutamente nada, que em outros tempos, no máximo, ele seria eleitor. Hoje ele é ministro e posa como um homem poderoso da República. O problema não é ele é um pobre coitado, um cidadão inexpressivo, medíocre, que não tem nenhuma formação, não conhece política, histórias, não conhece o Brasil, não conhece a complexidade do mundo contemporâneo, não conhece nada, nem era para estar no cargo, porque há um conflito de interesse dele com a esposa, né, em relação que a esposa é herdeira de um concessionário de televisão. Mas o cara posta assim como um grande analista. Agora, a culpa não é do jornal ou do jornalista, né, e nem desse pobre cidadão, um sujeito que uma vez utilizava até verba parlamentar para pagar passagem de namorada, né? Não é ele, mas é o momento que nós estamos vivendo. E essa é uma questão mais estrutural que eu justamente queria conversar com vocês, né, que é o fracasso das elites, que explica que nós hoje temos no Brasil um cidadão bronco, desqualificado, ignorante, medíocre, né? Uma pessoa que não poderia, que envergonha o Brasil, que vai deixar uma herança maldita que será muito difícil de ser enfrentada, destruí-la, né, essa herança, e reconstruir o Brasil. Vai ser uma tarefa, no mínimo, de uma década. Vamos lá, então, né? Eu até anotei alguns pontos nessa troca de ideias com vocês. O Bolsonaro não é produto do acaso. O processo eleitoral de 2018 não foi produto do acaso. Foi produto de uma ação política, de uma ação entre os homens, como eu sempre digo. Não de um fenômeno da natureza que é incontrolável, né, como uma erupção vulcânica, um tsunami, etc, etc. Não, um terremoto. O caso aqui é concreto. O processo eleitoral de 2018 foi produto das mazelas do sistema político brasileiro. Acho que, de um lado, o PT,
PT, né? Os 13 anos e 4 meses do PT levou a uma desmoralização da cena política. Isso é inegável. Os escândalos do Mensalão, do Petrolão, as alianças políticas, os ministérios, as opções políticas internas, as alianças externas com ditadura, né? Desvio de recursos públicos, o que fizeram com a Petrobras, né? Tudo aquilo tem um preço. O Bolsonaro mas não só, preço dessa desmoralização. Até lendo aqui, isso aqui no meu, a história em discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, eu estava me lembrando do Silvio Romero, e tem uma passagem, num discurso que está aqui, dele, de crítica muito severa à Primeira República, diz ele: chegamos assim à suprema degradação de retrogradar, dando de novo um sentido histórico às oligarquias locais e outorgando-lhes nova função política e social, que estão a exercer nos estados com mais afoito desembaraço. E essa nova função vem a ser a consciência geralmente espalhada da impossibilidade de deitar por terra uma oligarquia sem que se levante outra. Faço questão de ler outra vez, porque isso é importante para entender o PT. O PT fez isso, né? Fortaleceu as oligarquias, né? E deu um novo sentido a elas, né? De um governo supostamente popular de esquerda, algo que o Lula nunca foi de esquerda, nem o governo do Lula foi de esquerda. Vamos entender os conceitos sociológicos e políticos, né? Repetindo então a passagem do Silvio Romero. Esse aqui foi o discurso de recepção na Academia Brasileira de Letras em dezembro de 1906 do Euclides da Cunha, eleito acadêmico, especialmente ficou muito conhecido, mas não só, mas claro, pela obra Os Sertões, publicada em dezembro de 2002. Diz Silvio Romero, faço questão de repetir: chegamos assim à suprema degradação de retrogradar, dando de novo um sentido histórico às oligarquias locais e outorgando-lhes nova função política e social, que estão a exercer nos estados com mais afoito desembaraço, e essa nova função vem a ser a consciência geralmente espalhada da impossibilidade de deitar por terra uma oligarquia sem que se levante outra. Isso aqui foi o PT, né? As alianças, especialmente a partir de 2005, com a crise do Mensalão, feita com essas novas oligarquias, que já eram, que tinha saído por outro, substituído por outro, mas eram oligarquias que estavam lá, algumas que vinham, inclusive, desde o final do Império, início da República. E o Lula, parodiando aqui o Silvio Romero e o PT, deu um novo sentido histórico a essas oligarquias, né? Outorgando-lhes nova função política. Como ele diz, o Silvio Romero, e termino por aqui, é a suprema degradação de retrogradar. É isso. Né? Politicamente foi um grande salto para trás. Então, isso desmoralizou, evidente, e explica o porquê o Bolsonaro. Não só a questão eleitoral da pessoa ter votado no Bolsonaro contra o PT, mais do que isso, a desqualificação da política, da estrutura de Estado, da questão da ética, né? Da importância do Brasil no mundo, né? De nós entendermos que na presidência da República tem alguém que você respeita, admira, né? Como em alguns momentos da história do Brasil. Não foi o caso. Quer dizer, o PT é em parte responsável por isso, mas não só. O PSDB, que foi o grande adversário do PT, vamos recordar nas eleições de 1994, 98, 2002, 2006, 2010, em 5 eleições consecutivas, houve um embate PT-PSDB, com as vitórias lá em 94 e 98 do Fernando Henrique, as 4 vitórias foram 6, portanto, embates, melhor dizendo, 2 vitórias do PSDB e 4 vitórias consecutivas do PT. Né? O PSDB não conseguiu se construir não só como oposição ao PT, uma oposição moderna, social-democrática sim, com o que é de moderno na Europa, né? Entender o Brasil, a complexidade do Brasil, nada disso. Não só não conseguiu se contrapor ao PT, como no seu governo, durante 8 anos, teve momentos tristérrimos. Por exemplo, os últimos 2 anos do segundo governo Fernando Henrique Cardoso é pavoroso. 2001 e 2002 tem momentos tristérrimos. Os ministérios. Você tem que ver que o Renan Calheiros foi ministro da Justiça do Fernando Henrique, assim como Iris Rezende. Se você pegar o ministério acesse do Fernando Henrique no final de 2002, né, tem uma série de pessoas que você nunca ouviu falar. Era também uma gentalha que lá estava. Então o PSDB perdeu o momento, as condições históricas, e teve condições históricas para isso, criadas pelo governo de Itamar Franco, e especialmente por causa do Plano Real, poderia ter qualificado a política brasileira, construído os novos quadros, elevado o debate, né, e rompido
paulatinamente com as oligarquias. Eu sei que não se rompe da noite para o dia, é um processo histórico, mas assim não o fez. Mas o PSDB assim não o fez, né? Não rompeu, né, como diria o Silvio Romero, com essas oligarquias, né? Mas deu novo sentido histórico também a elas. Naquela aliança com o PFL, entende-se a aliança eleitoral de 1994, 98, mas na construção do governo de políticas públicas que levasse à modernidade. E foi feita alguma coisa, ninguém está dizendo que é terra arrasada, não foi feito nada, mas convenhamos, se você lê os discursos e olha o noticiário, é decepcionante as falas do então presidente Fernando Henrique Cardoso no exercício da função, né? E isso possibilitou a vitória do Lula no segundo turno na eleição de 2002. E aí o trabalho oposicionista do PSDB em 2000 no Mensalão, na CPMI dos Correios, já foi um desastre. Depois, na eleição de 2006, 2010, né, 2014, foi muito ruim, né? Não conseguiu se construir como oposição democrática, social-democrática, nova, moderna, contra os desmandos do PT. Ao contrário, o PSDB buscou alianças à direita com gente muito ruim, gente extremista, que identificava no PSDB um instrumento para desgastar o PT, para no futuro eles chegarem ao poder, como chegaram. Quer dizer, usaram do PSDB da sua falta de combatividade, de quadros, de ideias, né? Esse é um grande problema, a ausência de ideias no debate político brasileiro. Isso não é de agora, é um processo histórico longo, né? E usou o PSDB, e o PSDB não conseguiu se construir como alternativa. E em 2018, nem precisa dizer o desastre que foi a candidatura geral do Alckmin, né? Mostra, portanto, que o PSDB também é um dos credores da vitória de Bolsonaro em 2018. Portanto, o Jair não é o nosso mandrião, não é produto do acaso, mas também da ação política equivocada, antipatriótica em certos momentos da história recente do Brasil, desideologizada, não conseguiu construir o que é social-democracia. Se você pegar um prócer do PSDB e falar assim, explique o que é social-democracia hoje, em 2020, ele não consegue, ao contrário, tem até vergonha da expressão social-democracia. Olha a loucura! Não sabe a importância do estado de bem-estar social na Europa, né? Toda aquela construção que acabou chegando ao Brasil, de forma muitas vezes meio torta, até pelo varguismo, mas foi, né? Mas entendeu o que é a social-democracia pós-queda do Muro de Berlim, pós-9 de novembro de 1989, mas não consegue. Se você fala com essas lideranças, eles não têm nem ideia, nem têm autores para citar. Nem tem autores. Podia se referir à experiência do Tony Blair e até criticar lá na Inglaterra, mas nem ler o Tony Blair, por exemplo, né? Ou passar para a social-democracia alemã, essa que tem a mais longa e bela história desde do século XIX, mas não dá. Ou tentar entender o Partido Socialista Obreiro Espanhol, Felipe González, o que lá aconteceu. Nada, nada, é um vazio. O cérebro é vazio, à procura de neurônios. Não tem entre as grandes lideranças do PSDB. Quem é uma liderança que possa fazer um debate político ideológico, que possa ficar discutindo social-democracia, né? Moderna. Não é ter medo da social-democracia. O Brasil precisa de mais estado de bem-estar social e não de menos estado de bem-estar social. Não é para favorecer o Zé Carioca, que teve 55 empréstimos concedidos pelo BNDES. 55. Não é estado para o Zé Carioca. É estado para os mais pobres, o estado de bem-estar social. Mas tendo condições de que eles possam se elevar socialmente, dando educação, dando saúde e condições de concorrer em igualdade com os filhos de famílias mais bem aquinhoadas, por exemplo, no campo da educação, né? Fazer o saneamento básico, ter um projeto de nação, de inserção do Brasil no mundo pós-Guerra Fria. O PSDB fez isso? Também não fez. O PT fez? Também não fez. E isso explica a desilusão com a política de tantas pessoas, né? E a vitória de um sujeito ignorante, tosco, medíocre, né? Como é o Bolsonaro em 2018. Ele não consegue articular 2, 3 frases. Se você pedir para ele interpretar o que está ocorrendo no mundo, ele não consegue. É uma pessoa de uma limitação. Sinceramente, eu já conversei com muitos políticos, mas nunca vi um sujeito tão medíocre. Ele era, para ser no máximo, um deputado não é do baixo clero, ele era do baixíssimo clero, tanto que em 28 anos não relatou sequer um projeto, né? Então o PT produziu o Bolsonaro, o PSDB também produziu, pelas razões que eu levantei. O impeachment de 2016, tendo em vista que ele não
ele teve um momento, eu imaginei, confesso a vocês, e já disse isso até numa entrevista para um rapaz lá do blog do Estadão, que eu imaginava que fosse nascer naquele processo 2015-2016 uma nova política. Não ocorreu. Uma nova política no sentido clássico de política. O que abriu o processo de 2015-2016, abriu um poço onde estava lá submerso um ressentimento e uma visão de mundo de extrema direita do Brasil, com fortes características neofascistas e neonazistas. Foi isso que o produto do impeachment acabou possibilitando surgir. Por quê? Porque as forças democráticas, naquele momento histórico, 2015, 2016, não conseguiram apresentar ao país, né, um processo de transição para 2018. E aí tinha dificuldades. É verdade. Michel Temer era o vice. De acordo com a Constituição, né, ele assumiu a presidência e foi um desastre. Temer também tem de se colocar na conta, né, do fracasso das elites. Prometeu um ministério de notáveis e entregou um ministério de G10. E os seus 51 milhões de reais que até hoje ele não explicou. Então o governo Temer foi marcado por escândalos, por pequenas corridas quase que olímpicas, né, de cerca de 50 metros, aí precisa ampliar para 100. Rodrigo Rocha Loures, na Rua Pamplona. Aquilo é uma coisa patética, a conversa com Joesley. Quando um presidente da República pode conversar com um cidadão como aqueles que não acertam plural, diz: eu dei 5 milhões por Eduardo Cunha, dei mais 5 milhões por Eduardo Cunha, depois ele pediu mais 5 milhões, 15 milhões, para ele não existe sequer o plural. E como esse homem dirigiu uma empresa desse tamanho, a não ser usando de recursos ilícitos, como está comprovado pela justiça. Mas o presidente da República o recebeu no final da noite, não estava na agenda, no Palácio da Alvorada. Foi um absurdo, e a gravação mostra. Isso não é conversa republicana. Então o Temer e a desmoralização da política também explica mais um fator. O Bolsonaro não é presidente por acaso. 2018, o processo eleitoral, as candidaturas foram muito ruins. De um lado, o PT foi aquela pedra no meio do caminho, no sentido drummoniano, no meio do caminho tinha uma pedra, a pedra no processo eleitoral era o PT. E o PT criou enormes dificuldades para se construir uma candidatura de centro democrático contra o Bolsonaro, porque o PT queria polarizar, mesmo sabendo que perderia, para garantir um capital político olhando para 2022, porque o PT não está olhando para o país, mas os projetos pessoais da sua liderança, especialmente do Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda é liderança do PT, apesar de condenado, e nós já vimos por todos os processos, não vou repetir, né? Então, o processo de 2018, o fracasso da construção de candidaturas de centro, especialmente viáveis, né? E aí deve-se passar de centro-esquerda ou de centro-direita, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, por exemplo, fracassaram, leram muito mal a conjuntura. Não é só uma questão de não ter recurso, não ter tempo na televisão, não foi nada disso. A questão foi de compreensão do momento histórico e o que falar naquele momento, o que apresentar ao país. Portanto, na minha leitura, o Bolsonaro é produto do fracasso dessas elites. Agora, se nós puxarmos um pouco a história, e aí nos interessa sempre o diálogo com a história para entender o presente do Brasil, a redemocratização, ela acabou sendo um processo muito lento entre o regime militar e a transição para o regime civil. Isso explicou que no aparelho de Estado e nos estados da federação, estou falando do aparelho de Estado, da estrutura de Estado, depois estou me referindo aos estados, as oligarquias, pegando a leitura do Silvio Romero, elas acabaram se consolidando, se petrificando. Há uma petrificação do poder local, né? Portanto, a construção, se a Carta de 88 é a carta mais democrática da história do Brasil, as elites locais continuaram com o poder petrificado. Portanto, os valores democráticos se chocaram constantemente com as oligarquias desde 1988. E elas venceram, até o momento. Elas venceram, né? E o exemplo disso na esfera federal é, desde então, dos anos 80, o loteamento da estrutura de Estado por interesses privados. E isso, claro, que desmoraliza a política pelos escândalos sucessivos desde o governo Sarney, né? E que redunda num personagem de comédia pastelão, que é o Jair Bolsonaro, um fracassado profissional, um sujeito com vocabulário de 500 palavras, saiu do exército com desonra, se apresente como um candidato viável. E pior, vence as eleições. Vamos continuar.
A questão também é que nesse longo processo de redemocratização, desde 1985 até hoje, faltou ousadia aos governantes, né? Ousadia. Se você olhar o governo Sarney, que ousadia tem? Quando tenta fazer uma coisa é um desastre. Os planos de estabilização, 3 fracassados, né? O cruzado dividido, o cruzado 1, o cruzado 2, o plano Bresser e o plano Verão, né? Se nós olharmos o governo Henrique, já fiz referência. Que grande ousadia teve, né, na modernização do Estado brasileiro, comparando, por exemplo, a processos de transições que ocorreram na Europa. Nenhuma. Em certos momentos o governo Henrique foi patético, especialmente, insisto, no segundo governo nos últimos 2 anos, 2001 e 2002. É que precisa ser feita uma história daquele período, recuperar o que a gente esquece. No Brasil, diz o Ivan Lessa, a cada 15 anos esquecemos o que ocorreu nos últimos 15, né? Então, a ousadia que teve nesse período foi o Itamar Franco, 1992, 1994, o Plano Real. Foi o que ocorreu de mais ousado, né? Enfrentando e vencendo a inflação e com outras questões correlatas, que envolvia a responsabilidade fiscal, etc, etc, mas a moeda passou a ter valor. A grande ousadia, desde o governo Sarney até hoje, portanto, de 1985 até agora, 35 anos, né? Foi o Plano Real do presidente Itamar Franco. Mas isso é pouco, foi importante, claro, é pouco para construir uma consciência democrática no país, para que nós não vivêssemos o pesadelo que estamos vivendo agora, desde 2019, agravado pela pandemia e pela inércia, pela ação criminosa do Jair, né? Que nós continuamos sem ministro da Saúde, 70 dias, né? Não para de aumentar o número de óbitos, chegaremos a 100 mil óbitos no início de agosto, ele continua receitando o que não pode e pior, receitando um remédio que não tem eficácia, com todos os efeitos colaterais, e todos sabem, não vou entrar nessa questão. Mas ele faz tudo isso e não acontece nada, não só na esfera da justiça, como Conselho Federal de Medicina, que assiste tudo isso e não fala nada. O Conselho Federal de Medicina bateu muito na questão da vinda dos médicos cubanos, né? Dá uma boa discussão tudo aquilo, e eu, naquele momento, eu discuti, né? Que eu dizia que o programa era bom, mas os recursos tinham de ficar no Brasil, não ser enviados para Cuba, né? Mas a criação desse médico ficando nas comunidades pobres era importante. O Conselho Federal de Medicina fez um barulhão contra. Eu pergunto, e agora? O que está fazendo em relação ao Jair, que tem uma ação genocida? Porque sabia de todos os efeitos, o ministro Mandetta disse para ele, e ele continuou cometendo crimes sucessivos contra a nacionalidade brasileira. Lembrando uma passagem dos Sertões, hoje citada logo no início da nossa conversa. Então, nós temos um fracasso, mas claro, das elites. E eu estou falando das elites políticas, empresariais, da sociedade civil, sindicais, tudo, e no sentido sociológico de elite, entenda-se, né? Que não, quando você tem uma representação parlamentar, esses que falam em defesa do bolsonarismo, fazem considerações, é um pessoal que no máximo seria eleitor, se é que não fosse interditado, mas no máximo seria eleitor em outros momentos históricos. Hoje são pessoas que têm poder, que dialogam sistematicamente com o Mandrião. Eu chamo de Mandrião, o pessoal ri, gosta, é engraçado, é verdade, mas é uma vergonha para nós. O Bolsonaro é uma vergonha para você, para mim, para todos nós, é uma vergonha para o Brasil, que está acordando agora os interesses econômicos, né? Eu estou falando isso há um tempão. Em 2018 tem um vídeo meu que circula aí, né? Quando eu estava numa empresa, e eu estou justamente dizendo que Lula e Bolsonaro são iguais. Tem um minuto, assistam aí, voltou, estava circulando outro dia no WhatsApp, eu recebi de 3 pessoas, né? Portanto, o que eu estou dizendo aqui não é o engenheiro de obra pronta, é uma análise que eu já tinha dito lá atrás que ocorreria, né? Então você tem a falência das elites, é a falência das elites que explica o Bolsonaro, é que explica o condomínio Vivendas da Barra ser uma referência, né? É que explica Adriano, é que explica Queiroz, explica Márcia, explica os filhos, né, doentes, também ser criados por um pai como o Jair, e explica o Jair. Homem de pequenos golpes, criminosos, como a rachadinha, da relação com milícias. Assistam a entrevista, insisto, do Marcelo Freixo, para ver quem é o Bolsonaro, que muitos não conhecem. E esse fracasso das elites é que explica o Bolsonaro. A questão também é que as universidades fracassaram também na área de humanas. O que as universidades nesses 2 anos estão fazendo em discussão de reflexão sobre o Brasil? Nós tivemos momentos pré-universitários no Brasil, quando a universidade se consagrou mesmo, a partir dos anos 1950, né? Mas antes, os grandes clássicos, anos 30,
Não tem a presença da universidade. Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil. Evolução Política do Brasil, Caio Prado Júnior. Casagrande Senzala, Gilberto Freire. Nós estamos dois em 1933 e outro publicado em 1936, desses 3 livros. Essas grandes reflexões eram feitas no mundo pré-universitário, no momento que nós tínhamos um grande debate político, ideológico, sociológico, histórico, para entender o Brasil. Esses livros têm essa busca, estavam procurando o Brasil, entendê-lo, né, e traçar rumos para o futuro. Isso explica o grande debate, mesmo com ditaduras, anos 1930, 40, depois durante o populismo, 1950, 60. E as universidades, em certo momento, entraram nisso, quando elas se consolidaram e começaram a participar de todo esse debate. Né? Agora mesmo faz 100 anos da morte do nascimento, do Florestan Fernandes, grande sociólogo, que tem uma vida muito vinculada à Universidade de São Paulo, e de alguém que não teve uma vinculação tanto com a universidade no Brasil, fora sim, mas no Brasil não, o Celso Furtado, né? 100 anos de nascimento. Mas reflexões como de Celso Furtado, no campo econômico, no campo da sociologia e da política, e até da antropologia, porque a tese de doutorado sobre Tupinambás, Florestan Fernandes, você não tem. Então você tem uma universidade eunuca. Não tem, ali não tem nada. Nós estamos, e com todos os instrumentos que tem na universidade para participar de um grande debate nacional. Também é responsável pelo Bolsonaro. Claro que é, claro que é. Né? Também porque as elites se constroem na universidade, ou não? Historicamente é assim, e foi no Brasil. Né? E por que não é agora? Essa é a pergunta. Por que não é nesse momento? Será que não tem a ver com o processo, tudo que eu já falei anteriormente, mas com a expansão irresponsável das universidades federais feitas pelo PT, criando unidades onde era necessário criar cursos de alfabetização? Imagina a maravilha que seria o PT, o Lula especialmente, com a sua história de vida e tal, dizer o seguinte, olha, eu vou acabar com o analfabetismo no Brasil, fazer uma grande campanha envolvendo o Brasil, sindicatos, partidos, igrejas, universidades, tudo, né? Seria uma coisa maravilhosa. Não. Ficou criando unidades universitárias em locais que você não tinha nem demanda para aqueles cursos. O problema lá era outro, era ensinar a ler e escrever, né, que seria uma revolução para a cidadania brasileira. Hoje, entre analfabetos e analfabetos funcionais, sem exagero, você tem cerca de 40 milhões de brasileiros, algo em torno de 20% da população brasileira. Né? Isso explica também a questão dos evangélicos, como entendê-los. Como entender a questão dos evangélicos? É complicado. Não é só no sentido de bater, não. É entender o momento histórico. Por que se afastaram da Igreja Católica? Especialmente isso tem a ver, mas não só com a teologia da libertação, mas que o cristianismo no Brasil, desde o século XVI, foi vivido de forma diferente que na Europa. O beatismo, os beatos, desde o primeiro, Lourenço, até vamos chegar ao final do século XIX, Antônio Vicente Mendes Maciel, são aqueles fora da estrutura da igreja, mas eles tinham uma vivência da religiosidade que não se encaixava naquele modelo da Igreja Católica. Alguma coisa dos evangélicos, isso dá uma boa discussão no campo da história, da sociologia da religião, foi pico dessa experiência do beatismo aqui no Brasil. Né? São aqueles, o que é o beato? Ele não é alguém da estrutura da igreja e não oficiava casamento, batismo, não missa, nada disso, mas ele atendia necessidades religiosas da população. Esse espaço, como eu digo sempre, igual no futebol vazio é ocupado, na política e na religião também. No caso da religião, foi ocupado pelos evangélicos, né, que ocuparam isso com eficiência. Então a questão, e no momento dessa crise de lideranças no mundo laico, né, de crise de lideranças no mundo laico, que eu já externei algumas questões. Tem um monte de pontos aqui que eu teria de ficar falando muito e ia cansar vocês, mas a questão que se coloca é que hoje nós não temos lideranças e consequentemente, não temos rumo. Nós não estamos dando aquele sentido de esperança para o futuro, mesmo a curto prazo, a médio e a longo. Se vivemos a pior crise da história do Brasil republicano, economicamente falando, e a pior crise sanitária, uma crise nacional gravíssima, nós temos de dar esperança. E dar esperança é apresentado projetos, planos viáveis ao país, por lideranças. A questão é que a pergunta que eu falo, onde estão as suas lideranças? O Brasil não tem potencialidade? Claro que tem, está tudo colocado aí. Né? Mas como ter lideranças? Né? Como construir a esperança que nós precisamos tanto para poder sobreviver a um presidente incauto, criminoso, contra a nacionalidade, aliado ao crime organizado, ao que de pior no país e com fortes características fascistas. Nós precisamos ter esperança para superar esse momento e apontar o futuro do Brasil. É isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro.